Nesse link eu tenho um trabalho mais complexo sobre a Portaria Conjunta 20. Mas, para ser breve e prático, eu chamei um colega aí, que é o José da Silva, para ele passar dicas de como que ele está implantando, principalmente o monitoramento na empresa dele. Eu sou o José da Silva, o que o auditor falou aí, né? E essa é a minha empresa. Essa é a minha equipe. Para ser breve, eu vou apresentar para vocês mais o monitoramento. Primeiro, eu entendi que esse monitoramento ele está situado num contexto mais amplo, que é o controle de segurança e saúde no trabalho, SST, né? E que esse, portanto, controle amplo, ele tem a característica de, em função de do monitoramento, haver, então, ajustes no outro, que é o controle aplicado atualmente no trabalho, né? Depois eu entendi também que o monitoramento ele tem levantamentos diários, que é a tomada de informação remota ou não presencial, e tem também levantamentos diários, que é a tomada de informação presencial ou triagem, né? E que essas informações vão abastecer no final uma atualização do registro, né? Ou seja, levanta-se informações todos os dias, mas só anota quando houver variação. Ainda naquele contexto amplo, eu entendi então que, em função do monitoramento, vai se definir quem entra e quem não entra. E se quem entra já pode entrar, ou tem que antes esperar para haver algum ajuste de controle, como, por exemplo, uma desinfecção num posto de trabalho ou no local de trabalho, para depois entrar. Eu entendi também que, regularmente, a situação de risco gera no próprio processo de produção, né? Ou é interno, dentro da empresa, né? Mas que, especificamente, esse vírus, né? O SARS-CoV-2, né? Do perigo da pandemia, da Covid-19, ele entra pela porta, né? Ele pode entrar junto com o trabalhador. E que, se o trabalhador tem o sinal, ele já pode ter tido o vírus, ter antes entrado e ter já propagado. Daí eu entendi por que a extensão do monitoramento para a casa do trabalhador, ou até para a família do trabalhador, né? Porque além do trabalhador poder ser, passar para suspeito e ter que informar a organização, na casa dele pode ocorrer casos de suspeito ou caso de confirmado, e ele passar para contatante de suspeito ou contatante confirmado, e da mesma forma ter que avisar imediatamente a organização, para inclusive definir se ele vai ou não vai, né, no local. Existe recomendação aí de contatante de confirmado, suspeito e confirmado, nem ir no local. Bem, enfim, o monitoramento, ele tem a fase remota, né? Que é para o trabalhador lá da casa dele, nem ir no local, avisar,
deixar o canal aberto para prosseguir comprovações e atualizações de informação. E tem ainda o monitoramento presencial, que é na entrada, né? Quem entra e quem não entra. Bem, depois que eu tive esse entendimento geral, amplo, né? Aí eu falei, como que eu vou fazer? No monitoramento presencial, eu coloquei o Valdir Fulano, né? Ele me explicou que já fazia um diálogo diário de segurança e que ele aproveitou esse diálogo diário de segurança para tomar informação e passar informação especificamente da Covid-19, né? Então, ele levanta se houve contato com suspeito, levanta se houve contato com confirmado, levanta também outros sinais de Covid-19 que não da temperatura que a gente já está medindo, né? E ele também deixou um canal aberto comigo para, se por um acaso houver uma situação emergente identificada à distância na casa do trabalhador, por exemplo, que a trabalhadora está com a Covid, eu retorno antes para ele providenciar desinfecção do local antes do pessoal entrar, né? Enfim, assim ele faz a troca de informação diária, né? E eu faço o monitoramento remoto, né? Como que eu fiz, né? Eu fiz o panfleto, né, com as mesmas informações, né? Se houve contato com suspeito, se houve contato com confirmado, se houve sinais da Covid, né? E passei para cada um deles, né? Colocando então meu nome aí, né, José da Silva, e meu celular, né? Para que na distância, se eles tiverem alguma atualização fora do local do trabalho, eles já me avisam e me passam. Eu vou atualizar o controle, o registro e tomar as devidas providências, né? Enfim, quando eu recebo a ligação, eu já altero imediatamente a atualização. Mas eu olho também diariamente as mensagens para atualizar. Para completar o monitoramento, eu elaborei a planilha de registro de atualização de categoria de controle, né? Como? Eu peguei no Excel, relação de empregados, RE, e adaptei o cabeçalho com as informações do documento, né, que é o registro mensal de trabalhadores, contratantes, suspeito e confirmados. Coloquei a razão social aqui, já preenchi o nome da minha empresa, né? O responsável, que eu coloquei, que sou eu mesmo que estou fazendo esse controle, né? O mês, né? No caso aqui, a planilha é do mês de junho, né? E a relação de empregados já vai me trazer o nome dos trabalhadores, né? Eu acrescentei ainda uma classificação que não existe menção dela na portaria conjunta 20, já que a portaria ela vai revelar mais a categoria de risco, né? Que são a de contratante, de suspeito, de contratante, de confirmado, a de suspeito e confirmado, né? Enfim, a lógica é quem entra, né, que é o regular sem contato ou que deve entrar, né? Quem pode entrar, que é o contratante de suspeito, né? Quem não deve entrar, que é o contratante confirmado, o suspeito e o confirmado, né? A RE já me trouxe, então, o nome dos trabalhadores. Assim, eu montei a minha planilha, né? O regular sem contato, ele não tem restrição, né? Ele tem entrada livre, conforme a legenda aqui, né? O contratante de suspeito,
Ele pode entrar, ele regularmente atualiza a informação do contatado dele para mim, né, que estou fazendo esse controle, e ele pode trabalhar também. Por que ele pode trabalhar também? Porque existe regulamentação de afastamento por 14 dias, que é específica para contratante confirmado, suspeito e confirmado. Por isso, está em amarelo aqui, né? Porque ele pode ser afastado. Pode ser afastado. Mas você vê que aqui eu coloquei em vermelho, porque ele foi afastado. Por quê? Existe uma regulamentação de atualização de registro que fala em atualizar os contratantes afastados, sem especificar, entretanto, que o contratante afastado referido é o contratante suspeito ou contratante confirmado. Então, isso abre a opção de, mesmo ele sendo contratante suspeito, você também afastá-lo. Aí você coloca essa célula em vermelho, né, para fazer a leitura que ele é um contratante suspeito, mas que ele foi afastado, né? Valendo-se também de que preliminarmente você fez o levantamento, né? Levantamento remoto e o levantamento presencial, e que você pode avaliar a situação do contato, se foi próximo, né? Do trabalhador com o referido suspeito, né? E do suspeito que ele teve contato, se a situação era, o sinal era crítico, né? Isso vai ajudar você a resolver para afastá-lo, já que a prevenção do monitoramento, basicamente, é pela identificação precoce e o afastamento do trabalhador para controlar a propagação do vírus no ambiente interno. Além do contratante de suspeito, né, vai ter ainda as categorias que estão em vermelho aqui, né, que são aqueles que deverão ser afastados, que é o contratante confirmado, suspeito e o confirmado, né? Agora vamos para um exercício de preencher uma planilha. Bem, estamos fazendo aqui então o exercício de junho, né? Coloquei já o nome da empresa na planilha, o meu nome, né? Que eu estou fazendo o controle. E levantei com cada trabalhador como ele estava, né? Com relação à categoria de risco da Covid-19, né? No caso, nenhum deles estavam com categoria de risco, ou seja, eles estavam todos regulares sem contato. Normalmente, eu vou fazer como? Se eu estou fazendo a planilha de junho, eu vou lá na planilha de maio e vejo como que terminou lá e jogo aqui tudo no dia 1 como terminou lá. Ou seja, você passa limpo tal como terminou lá para o começo do mês aqui no dia 1 e a partir daí você vai atualizar e continuar o monitoramento do mês anterior nesse mês aqui, né? Ou seja, você pega a última cruzinha que o trabalhador teve lá e joga tal como estava lá aqui no dia 1 para começar a planilha do mês. Todos estavam regulares sem contato. A Maria Ciclana, ela passou para contratante confirmado porque o marido dela teve, né? E a gente terminou a planilha de junho dessa forma aqui. Ela estava regular, sem contato, e passou para contratante de confirmado. E os demais trabalhadores todos estavam regular, sem contato, e não tiveram nenhuma variação. Então, eles, tal como eles começaram, regular sem contato, eles terminaram, né? A possibilidade do regular sem contato não haver
alteração é mensal, né? Se no começo do mês e no final do mês não houver nenhuma variação, vai ficar pronta a planilha dessa forma aqui. Aí fomos para julho, né? A regra é, então, pega a última cruzinha de cada trabalhador, do jeito que terminou lá, e joga aqui no dia 1. Você vai só transferir uma cruzinha por trabalhador para o começo do mês. Depois, por quantas cruzinhas forem necessárias para atualizar o registro dele no mês. No caso, a Maria Ciclana, ela tinha 2 cruzinhas lá, né? No regular sem contato e no contatante confirmado. Mas a gente vai importar só a última dela lá para o início de julho aqui, né? Mas vamos lá, vamos olhar na planilha de junho. Tá aqui, ó, a planilha de junho, assinalado já a última alteração por trabalhador que aconteceu. Todos estavam regular sem contato do começo ao final do mês, com exceção da Maria Ciclana, que ela começou como regular sem contato e depois ela passou para contatante confirmado. Então, a última informação que eu tenho dela aqui, que ela estava como contatante confirmado. É, então, essa cruzinha que eu vou jogar lá em julho, no dia 1, nessa categoria. Antes de eu alterar aí o contatante confirmado, vou dar mais uma dica para vocês. Quando está tudo regular sem contato, pode terminar do jeito que começou. Quando, entretanto, existe contatante suspeito, contatante confirmado ou suspeito, em 14 dias vai haver uma variação. Então, você tem que ficar atento para a variação. No caso aqui, a Maria Ciclana, ela poderia ter sinais, passar para suspeito e passar para confirmado também, né? Se ela tivesse pegado a Covid do marido dela, né? Mas no caso, o que aconteceu? Ela voltou para regular sem contato 14 dias depois, né? Mas se a gente comparar, então, a planilha de junho e a planilha de julho, ficaram iguais, né? Vamos ver de novo aí, né? Junho, Maria Ciclana estava regular sem contato e contatante confirmado. Julho, Maria Ciclana, regular sem contato e contatante confirmado. Entretanto, quem fez a planilha de junho sabe que a Maria Ciclana estava inicialmente regular sem contato e depois ela passou para contatante de confirmado, né? Em julho, Maria Ciclana estava inicialmente como contatante confirmado, depois ela foi para regular sem contato. Só que, se no lugar da cruzinha a gente pôr o dia, veja só como vai ficar. Em junho, todos estavam regular sem contato, e a Maria Ciclana, no dia 20, ela passou para contatante de confirmado. Em julho, do mesmo jeito, né? Vamos pôr no lugar da cruzinha o dia 1 para todos. Só que a Maria Ciclana, né? O dia 1 dela, em julho, ela estava como contatante de confirmado, né? A regra é, pega lá a situação, tal como terminou o mês passado, e lança aqui para iniciar o monitoramento do mês, e se alterar alguma coisa, você ajusta.
Eu fui lá na planilha de junho e vi que ela tinha entrado no dia 20. Contei 14 dias e vi que até o dia 4 ela teria, então, alguma variação, né? Dela, né? Então, a Maria Ciclana, que estava como contratante confirmado, ou iria passar para suspeito confirmado, ou iria voltar para regular sem contato até o dia 4, né? Foi o que aconteceu, ela retornou para regular sem contato. Apesar do marido ter tido, ela não teve. Foi aí que eu fui fiscalizado, né? O fiscal falou para mim assim, olha, não fica estranho a Maria Ciclana ter o número 4 antes do número 1? Aí eu falei para ele, não, a lógica é, você vai fazer a informação por linha, né? Então, no caso, a Maria Ciclana, e depois a lógica é por ordem crescente de data. No dia 1, ela estava como contratante confirmado, e no dia 4 ela passou para regular sem contato, né? Por isso que ele me chamou para passar essas dicas para vocês aí. Bem, aí eu fui para agosto, né? Antes eu vim para julho para ver como acabou, né? A regra é, do jeito que acabou o mês anterior, você joga no dia 1 do mês da planilha que você está trabalhando, para, a partir daí, continuar atualizando. Se no mês anterior teve mais do que uma anotação, você vai pegar só a última, né? No caso aqui, a Maria Ciclano, no dia 1, ela estava com contratante de confirmado, e no dia 4, ela estava regular sem contato. Eu vou jogar lá no dia 1, do jeito que terminou aqui, né? Regular sem contato, mas no dia 1 de agosto. E a partir daí eu vou anotar lá a variação, né? Os demais, se você observar, eles estão todo regular sem contato do começo ao fim, né? Porque para o regular sem contato, você só vai informar alteração se ela acontecer, né? Se ele não tiver nenhuma variação, ele vai terminar o mês do jeito que ele começou, né? Ao contrário do contratante suspeito, contratante confirmado, suspeito, que você tem que ficar atento, porque essas categorias, você tem que ficar atento que em 14 dias vai haver uma variação, né? Daí, então, eu comecei agosto assim, né? Mas o Beltrano Dias, né? Que estava como regular sem contato, ele passou para contratante de suspeito. E depois ele passou para contratante de confirmado. E depois, ainda em agosto, retornou para regular sem contato. Mas podemos informar melhor já com a data, né? Aí, coloquei aqui dia 1, né? Todos regular sem contato. O Beltrano Dias, no dia 5, ele passou para contratante suspeito. No dia 8, ele passou para contratante de confirmado. E no dia 22, ele retornou para regular sem contato. Bem, com o número fica tudo melhor, né? Mas se tivesse já informado desde o começo que no lugar da cruzinha ia colocar o número, pode ser que fosse ficar complicado, né? Mas agora a gente já entendeu aí, né? Que a gente tem que ler por ordem de linha e por ordem crescente das datas na linha. Vamos fazer o exercício agora de setembro. Só que nós vamos nos valer de outra empresa. Então, coloquei o mês, né? A outra empresa, eu vou pôr o nome do José Ciclano, que é o responsável dessa empresa que está fazendo
essa atualização de registro, né? Vamos agradecer aí o José da Silva, que passou umas dicas bacanas para a gente, né? E importante é a facilidade que ele está manobrando a atualização de registro, sem problemas, né? E também ele está levantando as informações remota e presenciais também, coordenou bem isso, né? E é importante que ele está entendendo esse controle como sendo uma maneira dele auxiliar esse processo aí, ou seja, ele está tratando a empresa dele como se ela fosse uma unidade do controle da pandemia. Bacana, né? Então, o José Ciclano, o que ele fez? Ele, primeiro, a dica é passar limpo, né? Pega no final de agosto como tudo estava e coloca aqui tudo no dia 1. Então, a maioria estava regular sem contato. Então, o Zé Ciclano já pegou e falou, vou pôr primeiro os regular sem contato. E pronto, terminou, né? Aí ele foi para os contatantes de suspeito, né? No caso era o Beltrano Alencar. Ele falou, quando mesmo que ele passou para contatante de suspeito, aí ele deu uma olhadinha na planilha, né? Falou dia 27, né? Ele sabe que em 14 dias depois, alguma coisa vai ter, né? Alguma alteração vai ter, né? Ou ele vai voltar para regular, ou ele vai passar para contatante de confirmado, se o suspeito dele confirmar, ou ele vai passar para suspeito se ele tiver o sintoma, ou ele pode até passar para confirmado se ele tiver já o sintoma e fizer o exame e ver que está com a Covid, né? Mas, dia 10, né, que ele já tinha previsão dessa data para ter alteração, ele viu que o Beltrano Alencar voltou então para regular sem contato, né? Aí ele foi para lá na planilha de agosto e falou, vamos ver aí quem que estava como contratante confirmado, né? No caso era o Beltrano Nunes, né? Ele falou, deixa eu ver a data, né? Ele viu lá, né? Começou dia 22, então até o dia 5, que é 14 dias depois, né? Iria ter alguma variação lá. Ou ele ia voltar para o regular, ou ele ia passar para suspeito ou para confirmado, né? Dia 5, Beltrano Nunes, ufa, regular sem contato. Vamos continuar aí anotando a atualização de registro, no caso, passando final de mês, agosto, tá limpo, tudo pro dia 1 de todos aqui, né? Faltava fulano da Silva, que no dia 1 já estava confirmado, né? Vamos imaginar aí que ele já tivesse em tratamento, né? E sem ainda a previsão de retorno. Então, vamos deixar aberto ele aqui no dia 1 para se ele retornar, regular, sem contato, né? Aí a gente anota a variação. Enfim, terminamos a atualização da planilha de agosto no dia 1 de setembro aqui. Agora vamos ficar pronto para anotar as variações. Passado a limpo, então, do dia 1º de setembro, todos do final de agosto, ficou-se, então, aguardando para reforçando, só anotar se houver variação, né? No caso, o José Fulano, no dia 15, ele teve contato com o suspeito. Repare que o contatante
contatante de suspeito está predominantemente preenchido aí com amarelo. Amarelo poderá ser afastado, né? Ou pode trabalhar, né? Mas está em vermelho. Por quê? Porque existe uma regulamentação específica que afasta o contatante de confirmado, suspeito e confirmado por 14 dias. Mas existe uma regulamentação na parte de atualização que fala que os contatantes afastados deverão ser atualizados, sem especificar se esse contatante afastado referido é o contatante suspeito ou contatante confirmado, né? Daí, então, a alternativa de, junto com outras considerações, como a da consistência do levantamento das informações, tanto da informação presencial como da informação remota, avaliar o contato e o contatado. Se o contato foi próximo e o contatado teve sinais fortes, reforça a prevenção de, mesmo ele sendo contatante de suspeito, afastá-lo para prevenir o risco de, se ele pegasse do contatado vírus, no caso do suspeito dele ter tido e ter passado para ele não entrar no local do trabalho também sem saber e propagar o vírus, né? Essa é a lógica. Então, nessa ampla consideração, resolveram, ele mesmo sendo contatado de suspeito, afastá-lo. 2 dias depois, entretanto, o contatado dele não teve sinal nenhum, né? E aí ele voltou para regular esse contato e retornou para o trabalho. Fulano Teixeira, no dia 8, ele teve contato com o suspeito. Está em amarelo, né? Então ele nem ficou afastado, né? Mas 14 dias depois, apesar dele, se o suspeito tivesse tido e tivesse passado para ele, ele poder ter passado também para contatante de confirmado e poder também ter tido depois sinais e ter passado para suspeito, poder ainda também ter passado para confirmado, no dia 22 ele retornou regular sem contato, né? Maria Ciclana, no dia 2, ela teve contato com o confirmado, né? Vamos imaginar o marido dela aí, mas que, apesar dele ter tido, ela não teve. E 14 dias depois, ela retornou, né? E no dia 2, ela avisou e nem foi. O fulano Dias, mesma situação, contato com confirmado, mas ele pegou a Covid, né? Ficou afastado e em tratamento, né? O Beltrano Dias, no dia 11, da casa dele, avisou, passou também sinais de, por exemplo, tosse seca e falta de ar, e ficou orientado para não ir, né? Entretanto, no dia 12 ele melhorou, e no dia 13, 14, 15 ele não teve nada, né? Então, no dia 16 ele retornou, mas não tem que ficar afastado 14 dias, mas existe uma regulamentação específica de, se ficar mais que 3 dias sem ter nada e fizer o exame e não der, ele pode retornar, né? A empresa, então, promoveu o exame para ele e ele retornou. O Beltrano Ramos, da mesma forma, passou para a categoria de suspeito, né? Não foi, e 14 dias depois retornou para regular sem contato. Enfim, importante que o monitoramento em si é um controle, né?
que a identificação precoce ou afastamento é uma manobra de não deixar o vírus entrar e propagar no ambiente de trabalho. Que o controle ele tem essa abordagem ampla e que a empresa pode ser trabalhada na perspectiva de ser uma unidade de controle da pandemia, né? Agora eu vou reforçar o fato do monitoramento estar inserido, portanto, num sistema de controle, ou num controle amplo. E o fato de o resultado dele, então, poder alterar o controle aplicado no ambiente de trabalho. Por exemplo, nessa situação aí de ter havido 2 casos de confirmado. E, em função disso, ter decorrido necessidade de desinfeccionar locais de trabalho. Reavaliou-se distanciamento social, tendo decorrido em um dos confirmados a situação apresentada a seguir. Um confirmado e 2 contatantes de confirmados. E no final, 4 afastamentos. 2 dos confirmados, né? E 2 de contatantes de um dos confirmados. Todo esse trabalho de controle demonstrado anteriormente, de atualização desses registros, tem uma natureza mais administrativa, ou de RH, né? Recursos humanos. Normalmente, empresas pequenas valem-se de escritórios de contabilidade e empresas de assessoria de segurança e medicina para promover nelas a implantação desses sistemas de controle. É importante nessa situação, essas empresas de assessoria, no caso dessas empresas pequenas, elas capacitarem o próprio cliente ou organização para, independentemente, ele sozinho implantar esse sistema e a atualização desse registro. 2. A informação, entretanto, é por sinais levantados, mas o devido encaminhamento é para um médico que vai fazer um diagnóstico dessas situações, dessas categorias. Importante. Acompanhamento e sigilo médico. A situação de trabalhadores com condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionadas a quadros mais graves da Covid-19 não está especificada nessa planilha, que é somente, então, de categoria de controle, ou seja, existe regulamentação na Portaria Conjunta 20 para o sigilo médico e é com relação aos riscos para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionadas a quadros mais graves da Covid. A lei do coronavírus prevê, entretanto, dever de colaboração de todas as pessoas mediante a comunicação imediata de possíveis contatos e a obrigação de compartilhar informações por órgãos e entidades da administração pública federal para a finalidade exclusiva de evitar sua propagação. Enfim, o direito público do controle da Covid sobrepõe a restrição do sigilo médico, da revelação, da manobra das categorias regulamentadas pela
Portaria Conjunta 20, já que a finalidade dessa revelação e manobra é para o próprio controle da Covid-19. Ok?